Bom dia a todos, a mais uma aula de fenotransporte. Hoje é a aula 13 de fenotransporte. Na última aula aprendemos os conceitos da primeira lei da termodinâmica ou a lei da conservação da energia no regime permanente para compressor, bomba, trocador de calor e dispositivo de estrangulamento. Nesta aula aprenderemos processo espontâneo, enunciados da segunda lei da termodinâmica, processos reversíveis e irreversíveis e ciclos motor. Por último, daremos um exemplo do conteúdo aprendido hoje. Então, do conteúdo da aula anterior, como foi dito, a gente falou do balanço de energia em regime permanente para volume de controle. Falamos de alguns dispositivos que são encontrados na engenharia que geralmente trabalham no regime permanente, um regime de trabalho usual. Por exemplo, compressores, bomba, trocadores de calor, estrangulamento ou válvulas de estrangulamento, que são utilizadas em ciclos de refrigeração, por exemplo. E por último, foram realizados 3 exemplos do conteúdo aprendido nessa aula. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje? Então, os assuntos que serão abordados. Processo espontâneo, a segunda lei, são os enunciados da segunda lei da termodinâmica, a diferença de processo reversível e irreversível, as máquinas térmicas, motores e geradoras, o teorema do ciclo de Carnot e, por último, vamos fazer um exemplo do conteúdo aprendido hoje. Item 4.1, Introdução à segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica estuda a quantidade de energia e as transformações de energia de uma forma para outra. O cumprimento apenas da primeira lei da termodinâmica não garante que o processo possa realmente ocorrer. Essa inadequação da primeira lei, que não identifica se um processo pode ou não ocorrer, é resolvido pela introdução da segunda lei da termodinâmica. Ainda sobre a primeira lei da termodinâmica, a mesma não leva em conta a qualidade e não faz restrições à direção de um processo. Quem é responsável por esses dois últimos itens é a segunda lei da termodinâmica, em que identifica a direção dos processos, além de afirmar que a energia tem qualidade bem como quantidade. Item 4.2 Processos espontâneos. Utilidade da segunda lei da termodinâmica. Vamos definir a direção dos processos espontâneos. Para isso, faremos 3 casos, ou seja, 3 exemplos. O primeiro é a transferência de calor espontâneo de um corpo quente para um corpo frio. Inicialmente, o corpo tem uma temperatura Ti, que é maior que a temperatura ambiente T0, como pode ser visto na figura 4.1. Como sabemos, o calor se transfere do mais quente para o mais frio, ou seja, ela retira energia térmica do corpo e cede ao ambiente. Como o ambiente é muito amplo, a sua temperatura nunca modifica, pois para modificar precisaríamos de muita energia. Portanto, ao final do processo, o corpo terá a mesma temperatura do ambiente, T0, e o calor cessará de ocorrer. O segundo exemplo, ou segundo caso, vamos dizer assim, é a expansão espontânea de um reservatório de ar quando a válvula é aberta. Inicialmente, o cilindro está fechado e tem pressão interna PI maior que a pressão do meio ambiente P0. Ao abrir a válvula, o ar contido dentro do cilindro sai por haver maior pressão. Como o ar é expelido de dentro do cilindro, a pressão interna começa a diminuir. Como o ambiente é muito amplo, a sua pressão nunca modifica, pois para modificar precisaríamos de muita energia. Portanto, ao final do processo, o corpo terá a mesma pressão do ambiente P0 e o ar cessará de escoar para fora do cilindro. O terceiro é a queda de um corpo de massa M, conforme a figura abaixo 4.3, de um nível superior para um nível inferior. Inicialmente, o corpo está pendurado a uma altura ZI, como pode ser vista na figura, a partir do chão, portanto, de uma energia potencial devido à força da gravidade. Ao cortar a corda que está segurando a massa M, a massa cai devido à força da gravidade. Ao final do processo, o corpo de massa M se encontra numa altura ZF e não tem mais energia potencial.
ou seja, toda a energia potencial foi dissipada na queda. Portanto, os processos espontâneos possuem energias que são dissipadas ao meio ambiente sem que elas sejam transformadas em trabalho. A discussão feita anteriormente pode ser resumida da seguinte forma: toda vez que existir desequilíbrio energético entre dois sistemas, existe a oportunidade de gerar trabalho útil que seria desperdiçado se fosse permitido aos sistemas alcançarem o equilíbrio de maneira incontrolada. Exemplo: ao invés de permitir que o corpo da figura 4.1, figura abaixo, se esfrie espontaneamente sem produzir nenhum resultado útil, a energia pode ser entregue por calor a um sistema de potência, gerando trabalho. Os processos descritos na figura 4.1 são aqueles em que a direção da energia pode ser prevista sem maiores problemas. A segunda lei da termodinâmica é uma ferramenta indispensável para definir a direção do processo. Reconhecendo a possibilidade desses processos espontâneos de realizar trabalho, nós podemos perguntar: qual é o trabalho útil, teórico máximo que poderíamos produzir? Quais os fatores que impediriam de obter o máximo valor? A segunda lei da termodinâmica e sua discussão são úteis para o seguinte: a. Prever a direção do processo. B. Estabelecer condições para o equilíbrio do processo. C. Determinar o melhor desempenho teórico dos ciclos dos dispositivos. D. Avaliar quantitativamente os fatores que impedem de se obter o melhor nível teórico do desempenho. Além disso, a segunda lei da termodinâmica é útil para a. Definição de escala de temperatura independente das propriedades de qualquer substância termométrica. B. Desenvolve meios para avaliar propriedades tais como energia interna, entalpia, em termos de propriedade que são obtidas experimentalmente com maior rapidez. Item 4.3. Enunciados da segunda lei da termodinâmica. Os enunciados de Clausius e Kelvin Planck são os mais frequentes para definir o enunciado da segunda lei da termodinâmica. O enunciado de Clausius foi selecionado como ponto de partida para o estudo da segunda lei devido aos seus ensaios e, portanto, fácil de ser aceito. O enunciado de Kelvin Planck é muito mais abstrato e tem a vantagem de preparar meios mais eficientes de trazer importantes deduções da segunda lei da termodinâmica relacionadas com sistemas que realizam ciclos termodinâmicos. Enunciado de Clausius. É impossível para qualquer sistema operar de tal modo que o único resultado seria a transferência de energia por calor de um corpo frio para um corpo quente espontaneamente. Ilustrando o enunciado de Clausius, temos que o calor é sempre transferido do reservatório mais quente para o reservatório mais frio. Este é o processo natural, ilustrado pela barra metálica do lado esquerdo da figura 4.4. A barra de metal do lado direito não consegue transferir espontaneamente calor do reservatório mais frio para o mais quente. O enunciado de Clausius não exclui a possibilidade de transferir calor de um corpo frio para um corpo quente. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário haver outro efeito sobre o sistema. Enunciado de Kelvin Planck. É impossível para um sistema operar segundo um ciclo termodinâmico e entregar um trabalho líquido para a sua vizinhança enquanto recebe energia por calor de um único reservatório térmico. A ilustração da figura 4.5 mostra o que quer dizer o enunciado, ou seja, que não conseguimos produzir calor utilizando apenas um reservatório. Isso não pode ocorrer, pois não é toda a energia do reservatório quente que pode ser transformada em trabalho. Existe uma parte dessa energia da fonte quente que deve ser cedida ao reservatório frio e não transformada em trabalho. O enunciado de Kelvin Planck não exclui a possibilidade do sistema realizar trabalho líquido, retirando calor de uma única fonte. Ele só nega a possibilidade do sistema realizar um ciclo termodinâmico retirando calor de uma única fonte, realizando trabalho positivo. Trabalho do ciclo é menor ou igual a zero
onde o símbolo de igual é para ciclo reversível e o símbolo de menor é para ciclo irreversível. A equivalência dos enunciados de Clausius e Kelvin Planck pode ser demonstrada que a violação de um enunciado implica na violação do outro. 4.4 Processos irreversível e reversível. Processo reversível. Um processo tem esse nome se ele puder realizar um processo e voltar o sistema e a vizinhança para o estado inicial. O processo reversível não ocorre na natureza, mas é um parâmetro a ser alcançado. Processo irreversível. Quando o sistema e todas as partes de sua vizinhança não puderem ser exatamente restaurados aos seus respectivos estados iniciais depois do processo ter ocorrido. Um sistema não é impedido de retornar ao seu estado inicial, porém a sua vizinhança não o retornará. Processo internamente reversível. O sistema é reversível e sua vizinhança irreversível. O uso desse conceito em termodinâmica é para simplificar a análise e desenvolver modelos simples de situações complexas. Normalmente, o que pode acarretar irreversibilidades no processo são atrito, expansão não resistida, troca de calor com diferença finita de temperatura, mistura de duas substâncias diferentes, reações químicas espontâneas, corrente elétrica passando através de uma resistência, magnetização ou polarização com histereses, deformação inelástica. Item 4.5 Ciclos. Ciclos são máquinas que aproveitam a energia que existe entre dois reservatórios. Assim, temos dois tipos de máquinas, as que realizam trabalho, máquinas térmicas motoras, e as que recebem trabalho, máquinas térmicas geradoras. Primeiramente, estudaremos as máquinas térmicas motoras, máquinas que realizam trabalho. Observando a figura 4.6 no lado esquerdo, vemos que a máquina MTM está colocada entre dois reservatórios, quente e frio. A energia na forma de calor que incide na máquina, QH, é convertida em trabalho, W, e a parcela de energia que não é transformada em trabalho é fornecida para o reservatório frio, na forma de calor QC. Exemplos de máquinas térmicas que fazem esse processo são turbinas a gás, máquina a vapor e motor automobilístico. Se aplicarmos a primeira lei da termodinâmica na máquina térmica motora, tem-se que o calor recebido da fonte quente QH menos o calor fornecido para a fonte fria QC é igual ao trabalho. O calor recebido tem que ser sempre maior que o cedido, para que o trabalho tenha um sinal positivo, ou seja, trabalho realizado pela máquina. A próxima máquina em estudo são máquinas térmicas geradoras, máquinas que recebem trabalho. Da figura 4.7 à esquerda, vemos que a máquina MTG está colocada entre dois reservatórios, quente e frio. A energia na forma de calor que incide na máquina, QC, mais uma parcela de trabalho recebido, W, forma a energia térmica QH, que é fornecido para o reservatório quente. Exemplos de máquinas térmicas geradoras que fazem esse processo são geladeira e frigorífico. Se aplicarmos a primeira lei da termodinâmica na máquina térmica geradora, tem-se que o calor fornecido à fonte quente é igual ao calor fornecido pela fonte fria, mais o trabalho recebido. O calor cedido da fonte fria, QC, tem que ser sempre maior que o cedido para a fonte quente, QH, para que o trabalho tenha um sinal negativo, ou seja, trabalho recebido pela máquina. Item 4.6 Teoremas para ciclos termodinâmicos. O primeiro teorema a ser visto é o teorema de Carnot, que limita a eficiência do ciclo motor. A eficiência é obtida sempre da energia útil pela sua energia disponível. No caso de motores, a nossa energia útil é o trabalho útil e a energia disponível é o calor consumido no ciclo.
Assim fica que o rendimento térmico das máquinas motoras é igual ao trabalho útil W pelo calor consumido QH. Olhando a última equação e aplicando a primeira lei da termodinâmica no cálculo da eficiência térmica, podemos obter a seguinte expressão: 1 menos o calor cedido, QC, para a fonte fria, pelo calor recebido, QH, da fonte quente. A eficiência do ciclo não pode chegar a 100%, pois ela violaria o enunciado de Kelvin-Planck, pois tem que fornecer energia para um segundo reservatório. Para se obter a eficiência térmica do ciclo, não foi necessário identificar, primeiro, a natureza da substância dentro do sistema, outra, especificar os tipos de processos que compõem o ciclo e se os processos são reais ou ideais. Conclui-se que a eficiência térmica é menor que 100%, e isso é aplicado a todos os ciclos sem se preocupar com os detalhes do funcionamento. Surgem dois teoremas de Carnot para determinar o maior valor teórico. O primeiro teorema de Carnot diz que entre dois reservatórios, um quente e um frio, é impossível construir uma máquina motora irreversível que tenha eficiência térmica maior que uma máquina motora reversível. Segundo o teorema de Carnot, diz que entre dois reservatórios, um quente e um frio, todas as máquinas motoras reversível têm a mesma eficiência térmica. Faremos hoje um exemplo simples mostrando como obter a eficiência térmica de uma máquina térmica motora. Exemplo: um inventor diz ter inventado uma máquina térmica motora que produz um trabalho útil de 400 kJ para uma energia de entrada por calor de 1000 kJ. Pergunta-se: qual a eficiência térmica desta máquina? Analisando, portanto, o nosso problema, nós temos uma máquina térmica motora, conforme mostra a figura. Acima temos o reservatório quente, onde QH é a energia cedida pela fonte quente, W é o trabalho realizado pelo sistema e QC é a energia cedida para a fonte fria, para o reservatório frio. Foram dados o trabalho útil, 400 kJ, e a energia cedida pela fonte quente, QH, de 1000 kJ. Pede-se, portanto, a eficiência térmica NT dessa máquina. No caso da máquina térmica motora, a eficiência térmica é dada pelo trabalho realizado pelo sistema, que é o trabalho útil, dividido pela energia cedida pela fonte quente, QH. Fazendo a divisão, 400 por 1000, a gente vai obter de 0,4, multiplicando por 100, isso dá em 40% da eficiência térmica para essa máquina. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail e até a próxima aula.